Está reaberta a sessão. Com a palavra, na sequência, o deputado Alencar Santana. Senhor Abraão, pelo conjunto de documentos que nós temos até agora, que aparece, demonstrando seu envolvimento, o senhor já teve um processo e se livrou dele, do cumprimento da pena, eu acho que dessa vez as dificuldades serão bem maiores. Bem maiores. E a gente percebe, como o próprio presidente disse, tem uma teia de alguns atores que participam na relação com diversas entidades. E eu não sei se o senhor sabe, eu não sei se os colegas deputados sabem, o careca do INSS foi mandado para a Papuda. Foi mandado para a Papuda. Ele esteve aí, onde o senhor está sentado. Se fez de vítima. Já estava preso, mas agora foi para a Papuda. Aliás, quero frisar aqui, tem alguém que vai encontrá-lo lá. Vai ser um belo encontro dessas figuras. Porque está aqui, expressamente. O ex-presidente Bolsonaro também vai para a Papuda. E os dois vão se encontrar. Os dois vão se encontrar lá, podem ter certeza. Ele não vai ficar de tornozeleira em casa, na mordomia. Ele também vai para a Papuda pelo conjunto de crimes que cometeu contra o povo brasileiro, o genocídio na época da Covid, a não investigação em inúmeros crimes que ocorreram, como em relação à própria vacina, a omissão nesse caso do INSS e tantas outras coisas, tentativa de golpe. Eu acho que mais algumas pessoas participarão desse encontro lá. Vão fazer alguma reunião para deliberar alguma coisa. Quem sabe o senhor não colabore e pode ter um outro fim. Porque o senhor não vai ter o desfecho daquele processo anterior que se livrou. De uma condenação que teve também, quando era dirigente de uma outra confederação. Mas respondendo o senador antecedente, fascista, todos merecem ir para a cadeia e ter o devido tratamento. Nós aqui não reverenciamos ninguém, abominamos, pelo contrário, aqueles que defendem o fascismo ou o nazismo, porque atacou e matou milhões naquele período da Segunda Guerra. E ainda fazem tanto mal mundo afora, inclusive aqueles que só defendem. Portanto, é importante deixar isso muito claro. Mas vamos à verdade. Vamos à verdade. Por que o senhor criou a CBPA? Senhor, me permita o direito de ficar em silêncio. O senhor acha que essa... Não, só um instantinho, silêncio. O senhor já respondeu essa questão. Senhor. Já respondi, né? Então, por favor, o senhor repita. Deixa eu só repetir, porque Isso. o cansaço vai dominando a gente. É assim, deixa eu lhe explicar. A CBPA é fruto de uma dissidência da outra confederação. Ela já nasceu com 12 federações filiadas. Que ano o senhor criou? Senhor, Que ano? Que ano foi criado? faz em torno de uns 5 anos por aí. Eu não estou com 5 anos é 2020, então? a memória mais ou menos... 2020, pelo documento em cartório, 2020. Olha só, senhores e senhoras, 2020, se eu não estiver enganado, em plena pandemia, governo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, o senhor criou uma outra confederação. E ali foi presidente dela. E olha só, logo na sequência que é criada a confederação, que o senhor preside, o senhor já faz um pedido, mesmo sem nenhum associado, para poder fazer o desconto dos aposentados, de supostos pescadores aposentados. O senhor já chega, cria ela, faz o pedido para fazer o contrato, ACT, para fazer os descontos, sem sequer ter associado. Mesmo tendo uma decisão judicial mostrada aqui pelo Contarato, senador, onde o senhor era impedido de contratar com o poder público. Não conseguiu no primeiro momento. Depois continua adiante. Em 21 de maio, é feito inclusive um protocolo de intenções
assinado pelo Rolim, presidente do INSS. E ali o senhor, dado um tempo, o senhor se preparar já com um contrato para representar, mesmo sem poder. Porque à época não podia 2 confederações de pescadores, e o senhor Rolim permite que o senhor represente os pescadores. Presidente do INSS. Indicado por gente aqui que está nessa comissão. E ele foi presidente do INSS. Pessoas que eram, à época, dirigentes da Previdência, quem o indicou como presidente do INSS. E continuou. Aí o senhor assina em julho de 22. Mas antes eu queria mostrar uma coisa. Pode mostrar ali uma imagem, por favor? Olha só, isso daqui é na posse do Oliveira, presidente, onde o senhor faz ao lado uma declaração de amor a ele, praticamente. Da grande relação, de amizade. Lembrando que ele era diretor de benefícios, antes de assumir a presidência. Ele assume em abril, no lugar do senhor Onyx Lorenzoni, que foi ser candidato no Rio Grande do Sul e recebeu dinheiro de entidades. Tá lá. Antes do seu acordo assinado em julho, a posse dele é em abril. Por favor, adiante. Aí tem ainda uma reunião, o Oliveira do seu lado, como diretor de benefícios, e quem está do outro lado seu? O ministro Onyx. Isso em fevereiro de 2022. Isso já adiante. Já adiante. Será que o senhor estava discutindo ali assinatura ou não do ACT? Já que o senhor ainda não tinha assinado? Só assinou ele depois em setembro? Por isso que o senhor faz também uma menção honrosa ao Oliveira, que assume em abril, criando uma relação para poder assinar esse documento? Eu não tenho dúvida que foi. Aliás, presidente, o senhor citou aqui que tem um grupo de servidores do INSS que participaram, também não tenho dúvida. Eu não vou afirmar categoricamente que esses aqui têm culpa, mas que o senhor Oliveira, o senhor Yamada, André Fidelis e Virgílio tem muita culpa no cartório, pelo menos indica, tem. Talvez tenhamos outros. Talvez tenhamos outros, mas que essa turma tem culpa no cartório, tem. E nós temos que chegar até eles. E temos que saber quem estava por detrás dele. Porque quem indicou o Oliveira ministro foi o Onyx Lorenzoni, como o próprio Oliveira disse numa reunião com o presidente Bolsonaro. Por favor, uma outra foto. Não, tem uma outra foto, por favor. Uma outra. O arquivo. Olha só, senhoras e senhores, é pura coincidência, pura coincidência, alguns vão dizer que é coincidência. A lei de 2022, a 14441 de 2022, ela permite uma exceção somente ao senhor. Por princípio do direito, a lei tem que ser geral para todo mundo. Não pode valer só para A. Ela tem que valer de A a Z. Essa lei foi feita para o senhor, sob encomenda. Sob encomenda. E qual é a encomenda? Que no caso dos pescadores artesanais, já que o senhor anteriormente presidia a Confederação Nacional de Pescadores Artesanais, o senhor saiu dela em 2020, fundou em 2020 a Confederação Brasileira de Pescadores Artesanais, que não podia ter duas confederações representando a mesma categoria, por isso que o senhor não conseguiu, um dos motivos, assinar o ACT, tem a decisão judicial, que ainda continua válida, e mesmo assim o senhor assinou na época. Aí é feita uma lei, dizendo que no caso dos pescadores artesanais, poderia haver duas confederações. Quais? A anterior, que já existia há muito tempo, e a nova que o senhor criou em 2020. Então o senhor cria em 2020, e em 2022 tem uma lei sob encomenda para beneficiar o senhor. Diretamente. Assinada por quem? Mais uma página? Olha só, senhoras e senhores, quem assinou a lei? Eu não estou vendo direito aqui. Alguém podia ler para mim? Jair Messias Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, e lá quem aparece também?
O senhor José Carlos Oliveira, haja coincidência. E o amigo, que ele fez uma menção ali honrosa. Então, presidente, mais 15 segundos, por favor. Então, senhor Abrão Lincoln, o senhor está muito enrolado. E está claro que tem muita gente do governo Bolsonaro enrolada. E nós vamos chegar nessa verdade total. O senhor pode ter um desfecho diferente. Colabore. Senão o senhor vai participar do grande encontro, onde já está Careca e daqui a pouco estará Bolsonaro. Eu tenho certeza que mais alguns também participarão desse encontro em breve. Porque o que o senhor fez literalmente lesou milhões de brasileiros e brasileiras, aposentados, pessoas inocentes, pescadores que vivem na sua simplicidade, alimentando também o nosso país. O senhor roubou essas pessoas. O senhor não representava. O senhor cometia crime. E tinha aliado, sim, no governo anterior, que permitiu que o senhor entrasse de maneira ilegal e depois crescesse, fazendo ainda mais o roubo. Crescesse, provavelmente, com a participação do André e do próprio Virgílio, e nós chegaremos lá. Pois não, excelência.